Oi, gente, que bom poder estar com vocês e falar sobre o Vem Segue-me dessa semana. E eu vou te contar as minhas impressões, os meus sentimentos, as minhas inspirações. O que me entristeceu, o que me deixou mais reflexiva durante esse estudo. Bom, essa nossa designação, eu acredito que a história de Davi é uma das histórias mais impactantes que nós encontramos nas Escrituras. E eu tenho certeza que você teve um sentimento muito parecido com o meu. Muito parecido com o meu. Porque todos nós aprendemos a amar Davi. Quando a gente começa estudando sobre a história dele e a gente vê aquele menino lá ainda crescendo, tão jovenzinho, obediente, aquele pastor de ovelhas, aquele que tinha um testemunho firme e fervoroso do Senhor dos Exércitos, e que é com essa força que ele vai vencer um gigante. Então, essa história que nós escutamos tantas vezes, aquele Davi, tocador de harpa, aquele que o Senhor deu tantos talentos e favoreceu tanto, aquele que venceu tantas batalhas, e aquele que foi invejado por Saul. Saul planejou a sua própria morte. Então, quando a gente estuda sobre Davi e como ele se torna o rei de Israel, como ele se torna esse herói que vai fazer com que o Senhor prevaleça na sua vida, as Escrituras dizem que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Davi procurava o Senhor para se aconselhar sempre. E ele era extremamente prudente. Então, quando a gente vê esse menino que se torna um rei, que se torna esse homem, esse gigante, né, espiritual, e de repente essa história toda admirável, que a gente conhece o final, é muito triste porque a gente vê a ruína. Aquele que a gente ama, que a gente admira, de repente caiu. E foi grande a sua queda. Então, gente, não tem como não se emocionar, não tem como não se entristecer. E quando a gente começa a ler, a gente vê Davi ali passeando no seu terraço. E às vezes a gente fica pensando que a nossa vida não é diferente da vida de Davi. Todos nós estamos na terra, teremos as nossas provações, teremos as nossas tentações, todos nós faremos as nossas escolhas e muitas vezes o nosso terraço, o terraço de hoje, talvez não seja uma varanda, mas seja a tela do nosso computador, do celular. Sabe aquela imagem que aparece, ou um vídeo impróprio que você vai lá e decide flertar com ele, clicar, e aí você começa a entrar num mundo de pecado. Davi fez uma escolha, e essa escolha levou a outra escolha, a outra escolha, e foi uma sucessão de mais escolhas. E para a gente que está do lado de fora, vendo o desenrolar dessa história, eu tenho certeza que tanto você quanto eu, tudo que nós gostaríamos é: Davi, não faz isso. Davi, muda o rumo, não vai pro terraço, não vai, não vai. Não olha. Davi, não faz isso. Davi, muda o foco. Você tem um monte de mulheres aí no seu reino. Você não precisa disso. Você já tem mais do que suficiente. Muito bem. Todos nós gostaríamos de dar 1000 conselhos a Davi. E todos nós gostaríamos de ter impedido as suas escolhas. Eu fico imaginando o Pai Celestial ou nosso Salvador Jesus Cristo. Talvez eles também quisessem impedir a escolha de Davi. Mas eles não podiam. Porque se eles fizessem isso, eles iriam contra
a lei maior que existe nos céus, que é a liberdade, que é o arbítrio moral. Davi fez a sua escolha. E aí, enquanto eu estudava isso, e eu acredito que esses capítulos incomoda, né? Incomoda muito. Porque a história de Davi, de certa forma, é a história nossa. É uma história de arrependimento. É uma história de pesar. É uma história de queda. Então, quando a gente vê a história de Davi, de certa forma, é a nossa história. Todos nós nessa terra somos pecadores. Então, quando Davi decidiu fazer a sua escolha, e não foi simplesmente um adultério, mas além do adultério, ele levou, né, ele escolheu, ele mandou um homem para frente do campo de batalha, ele mandou matar esse homem. Ou seja, quando ele comete esse assassinato e essa queda é tão grande, a gente sabe que ele está indo contra um mandamento de Deus, um dos mais graves que existe, que é o não matarás. E é nesse momento que o Senhor fala, em Doutrina e Convênio 132:39, o Senhor diz que por causa do pecado de Urias, né? do pecado que Davi cometeu em relação a Urias, ele perdeu a sua exaltação. Gente, é muito triste isso, é muito triste, é muito impactante, porque você diz, poxa, ele foi maravilhoso, ele fez tantas coisas e como assim? Pois é, lembra da história da justiça e da misericórdia? Exatamente. Mas, estudando mais e me aprofundando mais sobre isso, e com meu marido a gente está sempre discutindo e sempre ele me leva muito a pensar, a refletir, né? Nós começamos a pensar, poxa vida, Deus não é um Deus vingativo, mas ele é um Deus de amor. O seu grande plano na Terra é que todos nós possamos um dia voltar à sua presença. Ele ama a todos os seus filhos. Ele não quer que ninguém vá se perder. Mas e Davi? Né? E Davi? E o caminho que trilhou Davi? O caminho do arrependimento. Isso não seria suficiente? O Senhor diz que não. Né? Ele perdeu a exaltação dele. Por outro lado, a gente precisa aprender outra coisa que é muito importante e que às vezes a gente não compreende. Não compreende. Então veja bem, embora Davi tenha perdido a sua exaltação, não quer dizer que ele vai ficar sofrendo pelos seus pecados por toda a eternidade. Como assim? Ele perde a exaltação, mas não vai sofrer pelos pecados? Me explique isso direito. Vamos lá. Vamos pensar. Todos nós viemos dessa terra para aprender. Todos nós viemos dessa terra para aprender aquilo que precisamos para nos aperfeiçoar, para melhorar, para voltar um dia para o nosso Pai Celestial. O Elder James E. Talmage, no livro do Instituto Doutrina e Convênios, eu tenho aqui o livro comigo na página 37, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que o inferno, ele tem porta de entrada e porta de saída. Não é uma condição que as pessoas ficarão para sempre. Elas vão ficar o tempo necessário do seu arrependimento. Então, ele fala que as pessoas ficam numa prisão, nessa prisão espiritual, o tempo suficiente para que eles se arrependam. Porque essas pessoas não conseguiram cumprir, né, ou adquirir disciplina suficiente nessa terra, e por isso, depois dessa vida, vão para uma prisão espiritual. Essa prisão espiritual, elas vão aprender disciplina. Elas vão aprender por si própria esse arrependimento.
E quando ela tiver aprendido tudo o que precisa e se arrependido o suficiente, ela vai ser recebida em um outro estágio. Então, olha só que interessante, né? Porque a gente diz, opa, peraí. E tudo isso faz muito sentido, porque se o Pai Celestial é um Pai Celestial que nos ama e é amoroso, Ele não quer que a gente fique sofrendo a vida inteira, né? Ou a eternidade inteira, que seria muito pior. E no livro de Doutrina e Convênios, no Manual do Instituto, ele também fala uma coisa interessante, né? Ele fala exatamente sobre isso, que o Senhor, bem verdade que o Senhor fala, castigo eterno. Mas ele não quer dizer com isso que é um castigo eterno, que é um Deus que fica feliz, que a gente está ali sofrendo e morrendo, não. É porque Deus é eterno. E o castigo eterno só é eterno enquanto eu não me arrependo. Na hora que eu me arrependi, esse castigo deixou de ser eterno. Então, lá no livro de Atos, Atos 2, Pedro, ele está falando. E ele fala sobre Cristo, sobre o nosso Salvador, que ressuscitou. E ele cita as palavras de Davi. Ele diz assim, sobre esse Cristo falou Davi. Olha o que ele fala. Em Atos 2, no versículo 25, porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. E ainda, a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no inferno. Olha que lindo! Então, olha só, Davi, ele fala que por causa de Cristo, da sua expiação, da sua ressurreição, ele tinha motivos para se alegrar e motivos para ter esperança, porque ele não deixaria a sua alma para sempre no Hades, ou seja, no inferno. Então, graças a Cristo, a sua expiação, graças a esse dom divino, a esse presente que é o arrependimento, significa que todos nós podemos nos arrepender e não sofrer por nossos pecados para sempre. Eu vou sofrer por meus pecados até eu ter o completo arrependimento. Então isso é muito interessante a gente pensar, porque o nosso Pai Celestial, ele ama tanto seus filhos que ele preparou na sua casa muitas moradas. Ou seja, ele preparou muitos reinos de glória. Imagine isso. Ele preparou muitos reinos de glória. E todos esses reinos, ele preparou com todo o cuidado. De maneira que quando a gente vê a descrição desses reinos em Doutrina e Convênios, nós sabemos que qualquer um deles é muito melhor do que a nossa condição nessa terra. Que não dá para comparar com um reino de glória. Então o Senhor nos ama e Ele quer o melhor para todos os nossos filhos, para todos os seus filhos. Então quando a gente fala em Davi, nossa, eu estava conversando com meu marido e me deu uma tranquilidade, uma paz tão grande. Por saber que todos nós temos direito ao arrependimento. Todos nós. E olha só, o rei Salomão, que é o filho de Davi, ele faz a dedicação do templo. E na sua oração de dedicação, ele fala muitas vezes sobre arrependimento e sobre, ó Deus, perdoa o pecado do teu povo. Perdoa aqueles que cometeram transgressão. Olha para nós com misericórdia. Então, olha só, gente, todos nós podemos clamar ao Senhor por esse perdão. Todos nós podemos ter esse sentimento de Davi, o sentimento sincero de arrependimento. O Senhor é quem tem as chaves desse julgamento final. Esse julgamento final cabe somente ao nosso Senhor. Só Ele sabe. Ele vai julgar o todo, vai julgar o nosso coração,
as nossas obras, ele sabe todas as coisas. Mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Quando pagarmos pelos nossos pecados, não sofreremos por eles. Então, quando a gente pensa nisso, cai aquele mito que a gente escuta falar: ai, se eu não conseguir a exaltação, eu vou ficar a vida inteira lamentando, chorando, num ranger de dentes, porque eu não fui exaltada. E a gente vê que não, que o Senhor preparou tantas moradas porque Ele ama os seus filhos. E Ele não quer que ninguém fique lá chorando: ai, eu estou no reino celestial morrendo de chorar porque não consegui a exaltação. Aí eu estou no terrestrial morrendo de chorar porque não consegui o celestial. Gente, não será assim. Uma vez que passarmos por nossa prisão espiritual, uma vez que nos libertarmos dos nossos pecados, que pagarmos o preço do arrependimento, a expiação de Cristo fará jus na nossa vida. E aquele juiz que é justo, ele vai nos dar exatamente o que merecemos. E não vamos ficar chorando nem lamentando, porque nós vamos receber o que é justo, exatamente aquele reino que estamos preparados para ir. E aí você pode estar me perguntando: como assim? Então eu não vou me esforçar para conseguir exaltação? Não. Eu preciso sim, porque esse reino é o mais alto reino de glória. É lá que eu vou ter a presença de Deus, nosso Pai Celestial, e do seu Filho Jesus Cristo. É lá que eu vou ter toda a herança, né? É lá que eu vou ter tudo centuplicado. É lá que eu vou ter. Eu não terei como expressar isso. Eu devo me esforçar por 1000 razões para alcançar esse reino. Mas eu devo também parar de me lamentar e chorar e achar que eu sou um fracasso. Mas que tudo que nós precisamos fazer é usar o arrependimento diário na nossa vida. E se eu fizer o máximo, se eu me esforçar o máximo para ser o melhor possível, o Senhor depois vai dizer para onde eu irei. Ele vai dar de acordo com aquilo que eu posso. Ele não quer me ver a eternidade inteira chorando ou lamentando. E não será assim. Agora, claro, aqueles que conseguirem o reino celestial, eu tenho certeza que vão sentir a recompensa de todo o seu esforço. E quando eu falo do esforço de hoje, gente, é que as provações, ou melhor, os nossos desafios no mundo hoje são diferentes da época do povo de Moisés, que você faz alguma coisa errada e você vai lá e morre. Hoje não. Hoje a gente tem as tantas comodidades de não precisar morrer. Mas muitas vezes essas batalhas vão ser travadas lá no íntimo da nossa alma. É quando ninguém vê, é quando ninguém sabe, é quando a gente quer ser melhor, quando ninguém está nos cobrando por isso. Mas ainda assim eu sinto o desejo de fazer melhor. É aquilo que eu faço por livre e espontânea vontade. É quando eu vou lá e digo: Senhor, me perdoa dos meus pecados. Eu vou lá e confesso os meus pecados sem precisar que um profeta Natan revele, né, o que ele já sabe. Mas quando eu vou, simplesmente, quando eu poderia estar dormindo nas comodidades da época em que nós vivemos, né, numa cama quente, de repente com um aquecedor, mas eu prefiro ir de livre e espontânea vontade para a capela. Então, os nossos desafios hoje, muitas vezes, vai ser exatamente a gente vencer as comodidades, a gente vencer o nosso eu, né? O egoísmo, vencer tudo aquilo que nos torna pequeno, tudo aquilo que faz com que o Senhor não prevaleça na nossa vida. Então, que o Senhor realmente nos abençoe, para que a gente tenha um desejo muito grande de chegar lá em cima, de chegar lá na exaltação, de fazer tudo que está ao nosso alcance, para que a gente possa ser coroado nesse grande dia. Mas que a gente também não esqueça que temos um Deus que é bondoso, misericordioso,
justo e que ama todos os seus filhos e que vai fazer todo o possível para ajudá-los nesse plano de salvação. Tudo o que nós precisamos é exercer o arrependimento diário na nossa vida. É esse bálsamo que nos cura, que nos salva e que nos dá a certeza que não ficaremos no Hades, no inferno, na nossa prisão espiritual para sempre, mas que esse inferno tem uma porta de saída, mas que depende exclusivamente de nós. Obrigada e tenha uma boa semana. Que o Senhor nos ajude a ter desejos justos, a querer fazer o bem, a querer fazer o certo. E até a próxima!